Bíblia de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão, versão NVT. Vamos dar uma olhada em Mateus, capítulo 6, versículo 26, que diz assim: Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Vamos dar uma olhada no estudo referente a esse versículo dessa Bíblia, que diz o seguinte: a lógica de Jesus vai do menor para o maior. Se o Pai cuida dos pássaros, o menor, e os discípulos são muito mais valiosos, o maior, então esse certamente cuidará também deles. Ver também o capítulo 10, do versículo 29 ao 31. Aí, vamos dar uma olhada agora em como está esse versículo na Bíblia de Estudo NAA da editora SBB. Só arrumar aqui, gente, que tá caindo, meu. Aí. Da editora SBB, versão NAA, né? Ok. Vamos dar uma olhada aqui. Ai, Jesus. No capítulo 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Nós temos um pequeno estudo aqui também sobre esse versículo. E ele diz assim: o ser humano vale muito mais do que os animais, conforme o capítulo 10, do versículo 31, e o capítulo 12, versículo 12. Porque, dentre todas as criaturas de Deus, apenas a humanidade foi criada à imagem de Deus, como em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Porque ele deu às pessoas o domínio sobre a terra e todas as suas criaturas, em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E porque Deus amou o ser humano de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nossos pecados. João capítulo 3, versículo 16. Aí. Esse então é o estudo da Bíblia NAA de Estudos. Vamos dar uma olhada agora na Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Tá aqui. Aí. Aí tem que diminuir um pouco o zoom, peraí. Aí. Ela diz assim: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Vamos dar uma olhada. Nós não temos um estudo específico desse versículo, mas tem aqui um estudo do capítulo 6, do versículo 26 ao 27, que diz assim: Deus, que provê comida e bebida aos pássaros, certamente sustentará o seu povo. É claro que os pássaros normalmente trabalham de maneira árdua para encontrar alimento. Assim, o texto não é um chamado para indolência. Ou seja, né, não está dizendo para você não fazer nada, não, né? Então, espera que Deus vai dar o alimento, não é bem assim também. Eles trabalham. Agora vamos dar uma olhada em como está esse versículo na Bíblia da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Aqui. Vamos ver. Mateus capítulo 6, versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Aqui nós temos um pequeno estudo. Deixa eu dar um zoom para você ler comigo. Aqui.
não semeiam, não colhem. O ponto não é se as aves são ociosas, mas sim se necessitam ou não preocupar-se com seu futuro. A preocupação ansiosa não muda nada, como diz no versículo 27, e mostra falta de confiança no conhecimento e no cuidado de Deus. Versículos 32 a 33. Ver nota teológica Providência na página 1045. Página 1045. Quarenta e oito, 46, Providência, 1045. Vamos dar uma lida aqui, o texto é grande. Oi. Aqui. Deixa eu dar um zoom um pouco maior para você conseguir ler comigo. Aí. Providência. O significado original de providência é ver de antemão ou por antecipado, ou prover. Como tal, a palavra não comunica o profundo significado da doutrina da providência. A doutrina significa muito mais do que Deus ser um espectador dos acontecimentos humanos. Contém muito mais do que uma simples referência ao seu conhecimento antecipado. No século XVII, ou no século X, pauzinho, os teólogos de Westminster definiram a providência nos seguintes termos. Deus, Gente, aqui é para quem é da fé reformada, tá? Para os calvinistas, ok? Deus, o Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde a maior até a menor, por meio de sua sábia e santa providência, de acordo com a sua providência infalível e o conselho imutável de sua própria vontade, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. O que Deus cria também sustenta. O universo é dependente de Deus, não somente em relação à sua origem, mas também para continuar a existir. O universo não pode existir nem funcionar por seu próprio poder. Deus sustenta todas as coisas com o seu poder. É nele que vivemos nos momentos e existimos. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. O ponto central da doutrina da providência é a ênfase no governo de Deus sobre o universo. Ele governa sua criação com soberania, autoridade e autoridades absolutas. Governa tudo que vem a acontecer, dos maiores aos menores eventos. Nada acontece além do escopo do governo providencial de Deus. Ele faz a chuva cair e o sol brilhar, levanta reinos e os destrói. Deus sabe o número dos fios de cabelo em nossa cabeça e dos dias da nossa vida. Há uma diferença crucial entre a providência de Deus e destino, sina e sorte. A chave para essa diferença reside no caráter pessoal de Deus. O destino é cego, enquanto Deus vê todas as coisas. A sina é impessoal, enquanto Deus é Pai. A sorte é muda, enquanto Deus pode falar. Não há forças cegas ou impessoais na operação na história da humanidade. Tudo chega a acontecer pela mão invisível da providência. Em um universo governado por Deus, não existem eventos fortuitos. Na verdade, não existe algo como o acaso. O acaso não existe. Trata-se apenas de uma palavra usada para descrever possibilidade matemática. Mas o próprio acaso não tem poder algum, porque não tem existência. O acaso não é uma entidade que possa influenciar a realidade. O acaso não é uma coisa, o acaso é nada. Outro aspecto de providência é chamado concomitância. A concomitância se refere às ações contíguas de Deus e dos seres humanos. Somos criaturas que têm vontade. Fazemos as coisas acontecerem.
Mas o poder casual que exercemos é secundário. A soberania da providência de Deus está sobre e acima das nossas ações. Deus realiza sua vontade por meio das ações de vontades humanas, sem violar a liberdade dessas vontades humanas. O exemplo mais claro de concomitância que encontramos nas Escrituras está no caso de José e seus irmãos. Embora os irmãos de José fossem verdadeiramente culpados, a gente tá balançando bastante aí, né? Culpados sobre a traição contra ele, a providência de Deus estava agindo até mesmo por meio dos pecados deles. José disse a seus irmãos: vós, na verdade, intestaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, e se conserve muita gente em vida. Gênesis capítulo 50, versículo 20. A providência redentora de Deus pode agir por meio das ações mais perversas. A pior ofensa já cometida por um ser humano foi a traição de Cristo por Judas. Gente, desculpa dele tá... Eu não sei o que aconteceu, que ele tá chacoalhando tanto. Não deveria estar chacoalhando assim, tá? Eu não sei o que aconteceu. Não sei se é meu dedo quando passa aqui. A pior ofensa já cometida por ser humano foi a traição de Cristo por Judas. No entanto, a morte de Cristo não foi um acidente da história. Aconteceu de acordo com o conselho de Deus. O ato ímpio de Judas contribuiu para a realização da melhor coisa que já se deu na história: a expiação. Não é por acaso que nos referimos àquele dia como Sexta-feira Santa. Aí. Gente, eu peço desculpa pelo tremeli, que deve ter sido horrível para vocês assistirem, mas é melhor vocês fecharem o olho e ouvir. Não sei o que aconteceu com o meu celular aqui. Vamos dar uma olhada agora na Bíblia King James de Estudos, com Estudos Roman, da editora BV Books, versão revista atualizada da King James. Mateus capítulo 6, versículo 26. Ele vai estar aqui. Aqui. Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos um pequeno estudo aqui que fala... Deixa eu diminuir um pouquinho. Aí. Que fala o seguinte: Jesus aqui reverteu seu argumento anterior e inferiu que, se Deus se preocupa em fazer algo menor, que alimentar as aves, ele certamente fará algo maior, como alimentar seres humanos. E, gente, esse foi o estudo de hoje. E é bom estar aqui de novo com vocês. Bora, que o Pai tá on.